Podemos começar? Tá. Guilherme, você pode já lançar para mim o... Tá, então vamos lá. Nós vamos começar do básico, né? Do que está ali, né? Que é tudo, que é a vida, o viver. E o viver nada mais é que o estabelecimento de vínculos. E, evidentemente, a experiência de perdas a partir do encerramento desses vínculos, né? Esse é o processo de viver. E o processo de morrer, pode passar, Guilherme. É uma experiência inevitável, ela é natural e ela faz parte do jogo da vida. Por que do jogo da vida? Ela faz parte da vida. Viver e morrer não é uma dicotomia, é apenas uma continuidade. Ok? Gera uma vulnerabilidade enorme no enlutado diante do mundo como um todo, né? Por quê? Porque vai modificar totalmente o ambiente dessa pessoa e leva-o a tentar sobreviver a partir dele. Ok? Outro. Foi o que eu acabei de falar, né? Vida e morte é uma continuidade, né? E tem uma dialética nisso, né? São extremos, que até o livro da Ana Cláudia Arantes mostra isso, que a morte é um dia que vale a pena viver. Meu Deus, é uma dialética só isso, né? E a vida é isso. Vida e morte não podem ser vistas de uma forma estanque. É uma continuidade, ok? Então, para o próximo, tá. Vida, morte, com morte, nós nos deparamos com a maior dor que hoje é avaliada que um ser humano possa sentir, que é o luto, né? O luto, ele é um processo realmente doloroso, e ele é natural, e é profundo também, e é naturalmente esperado, né, diante da morte. Na verdade, alguns autores, principalmente o Parks, fala isso, está entre as emoções mais poderosas que um ser humano possa viver. Ele vem com uma variedade de sintomas, de respostas emocionais, físicas, cognitivas e comportamentais, que lá na frente nós ainda vamos descrever, ok? E é muito importante o processo de luto, e todas as pesquisas mostram isso, que é a única forma de sobreviver e dar continuidade à vida. Então, é um processo que nós temos que passar, nós temos que vivê-lo, né? E mesmo que seja, que transforme amplamente e profundamente um ser humano, porque desde o momento que nós passamos por um luto, nós não somos mais a mesma pessoa. Ok? O próximo, então. O luto normal, eu coloquei o luto normal e o luto patológico. Não vai dar tempo de eu mostrar um caso clínico de luto patológico, mas eu quero deixar porque, principalmente com a questão da pandemia e a forma como acontece, né, a separação na pandemia, né, pela morte, fica bem claro essa questão do luto normal e do luto patológico, né? O normal é um processo em que o ser humano vivencia um mix de sentimentos, de pensamentos, de comportamentos, após a perda de uma pessoa com o qual a gente tinha um vínculo, um apego de uma forma muito significativa. E o luto patológico, ou complicado, como nós chamamos, né, os psiquiatras chamam mais como patológico, é a esquiva do processo. É quando a pessoa ela se esquiva de entrar em contato com qualquer sinal que possa levar ao sofrimento. Então, a lembrança, a saudade, o pesar, a tristeza, né? A pessoa se esquiva e, ao longo do tempo, ela se mantém dessa forma, e nós contamos que a partir de 12, 14 meses assim, nós podemos já considerar que seja um luto complicado, né? Por quê? Qual é a consequência maior dessa questão? É que quando isso acontece, essa pessoa, ela não consegue ressignificar a vida dela, porque ela não vivenciou
essa perda, né? E aí ela não consegue retomar a vida. Porque depois da morte de alguém e que vivemos o luto, nossa vida precisa ter uma ressignificação. E quem evita, se esquiva de passar pelo processo, não consegue ressignificar a vida, né? Ok. O próximo, então. De qualquer forma, independente dele ser patológico, né, ou complicado, ou um luto normal, o que nós vamos observar? As consequências da perda por morte, e às vezes também por separação, né, por outras perdas também significativas, só que hoje nós estamos falando só da perda por morte, tem as consequências na vida desse indivíduo e como um todo até naquele contexto familiar e às vezes até profissional em que a pessoa estava inserida. As perdas entram em todas as dimensões, nas relações sociais, nos significados de família e para a própria pessoa, né, por enlutado para o mundo, para os papéis sociais, e como que nós podemos resumir isso? Que é um sofrimento emocional intenso, com comportamentos públicos e com comportamentos privados. Pode passar. Enfim, qualquer que seja o tipo de luto, o processo de lutar-se é intenso, né? O Oshino, que é um psicólogo que trabalha com a área experimental, ele coloca, a partir das pesquisas que ele fez com os pinguins da Antártida, são pesquisas incríveis, incríveis, quem puder dar uma olhada no trabalho dele, ele coloca que, na verdade, o luto é a luta do enlutado contra as modificações causadas em sua vida pela perda do ente amado. É incrível o que ele fala sobre isso a partir das pesquisas. Seria muito legal dar uma olhada, gente. Qual é o próximo que eu quero já colocar? Falando um pouco da análise do comportamento, eu até quero dizer que eu não vou entrar em questões teóricas, né? Porque senão a gente não avança, né, no nosso propósito de hoje. Mas, assim, só para dar um oi para isso, né, é um oi e um tchau, os comportamentos para enfrentar a morte, eles são selecionados pelas consequências, né, os 3 níveis de seleção de consequência, e também determinados por vários outros fatores, né. Então, pela filogênese, pode passar, Guilherme, por favor. O que, na verdade, o que a gente entende que o luto, ou a dor da perda se manifesta através de uma série de mutações biológicas, e que, na verdade, elas têm que existir e se mantêm existindo para poder, por conta do valor adaptativo, né, para a pessoa poder continuar vivendo e sobrevivendo, que é o que vai prevalecer mais tarde. Na ontogênese, como todos nós sabemos, né, que vai prover um repertório com que nós iremos lidar diante das perdas, ou dos rompimentos dos vínculos, né? Isso é muito claro, a ontogênese está muito presente, está mesmo muito presente na vivência do luto, porque é a partir daí que nós falamos do vínculo e é a partir daí que nós falamos do amor, né? Pode passar, por favor. A cultura também tem um papel importantíssimo na elaboração, na resolução do luto, porque ela vai estabelecer como que a comunidade, né, enxerga o fenômeno morte, como que nós enxergamos esse fenômeno, e a expressão dele, né, e aí acontece através dos ritos familiares, das crenças, dos pontos de vista em relação à finitude da vida, né, e a gente sabe que cada cultura tem o seu olhar para o luto, né, para a morte. Nós temos os judeus no cerimonial deles, nós temos os orientais, nós temos os mexicanos, né, nós temos nós mesmos, né, então cada um tem um olhar diferente, um ritual diferente diante da morte, da despedida, né, do ente querido e tal. Uma das coisas que é muito importante quando a gente trabalha com luto
é que não cabe a nós julgarmos qualquer que seja esse ritual. Cabe a nós simplesmente respeitarmos, né? São estratégias que são fundamentais para aquela pessoa, para aquele contexto, para aquela comunidade que ela está inserida. Né? São comunidades que trabalham completamente diferente a questão do luto. Por exemplo, na minha experiência pessoal, assistir uma cerimônia fúnebre dos judeus impressiona a gente. Impressiona. Impressiona, comove, emociona, né? E assim em várias outras culturas também. Ok? Vamos lá? E é dessa ontogênese, né, e da cultura e da filogênese que nós começamos a pensar que o vínculo acontece, né? Desde os pinguins da Antártida até a relação pais e filhos, a relação homem-mulher, a relação heterogênea, homogênea, ou heterossexual, ou homossexual, e assim por diante. Porque tudo vem do vínculo. A dor do luto vem do vínculo. Por quê? E por que nós amamos? Porque enquanto seres humanos, nós precisamos de um vínculo para sobreviver, ou de vínculos para nós sobrevivermos. Porque é ele que produz contingências reforçadoras e, logicamente, minimamente aversivas. Enquanto que um maneja a favor do outro e se influenciam mutuamente. Isso, quem falou sobre isso foi o Guilherme e a Patrícia Queiroz, né? E verdadeiramente a gente sabe que é assim. Ok, Guilherme? Qual é o resultado, então, né, que nos traz esse vínculo, a formação desse vínculo? Os sentimentos que vêm, os reforçadores, o bem-estar, o alívio, a liberdade, a segurança, a alegria, né? E, ao mesmo tempo, consequências mínimas levam a diminuir o medo, a ansiedade, a culpa, né? E é assim que nós começamos a pensar o luto. Pode ser, pode continuar. Pode ser. O Parks, que eu acho maravilhoso o trabalho dele, só nomeando, o Parks, ele é um psiquiatra inglês, que a vida toda fez pesquisas empíricas a respeito dos pacientes enlutados, né, que ele atendia, do luto em si, e ele foi que organizou para o 11 de setembro toda a equipe de trabalho aos enlutados das vítimas do 11 de setembro. E ele coloca que, na verdade, o luto é o amor e a perda, que são duas faces da mesma moeda, né? Uma face é o amor, que é a maior fonte de prazer, a mais profunda fonte de prazer que a vida gera, dá, e do outro lado a perda, que seria a perda daquele que nós amamos, que é a fonte de mais profunda dor, né? E ele encerra dizendo essa frase que nós não podemos ter um sem nos arriscar ao outro. Ou oportunidade à vida, porque é o que vai levar à sobrevivência. Ok. Ok, Guilherme. A Fernanda, ela trabalha com cuidados paliativos no Hospital das Clínicas de São Paulo, e alguns resultados de pesquisas dela, ela fala muito sobre essa questão. É linda essa frase dela, gente. Abre aspas. Só sinto dor na perda quando eu amo. Eu vinculo. E eu afeto e sou afetado nas minhas emoções. Eu só existo porque o outro me diz quem eu sou.
Eu me constituo a partir do olhar do outro. Pronto, Guilherme. Ah, essa foto tem algo de especial. Eu quero pedir licença para vocês para relatar. Essa foto aconteceu no mês de fevereiro, depois do dia 6 de fevereiro, se a Zilá estiver me ouvindo, em que nós estávamos comemorando os 3 anos de vida da minha netinha. E nós estávamos no Hotel Fazenda, e ela viu que todo mundo ia sair andando a cavalo, que ia ter uma cavalgada e tal. Ela sempre teve muito medo de bichinhos e de bichos também, e o pai dela perguntou para ela, meu filho perguntou para ela se ela queria dar uma volta de cavalo. Ela falou assim que não, que ela tinha medo. Aí o papai disse, papai vai junto. Aí ela falou assim, você vai comigo, papai? Vamos tentar? Vamos. Foi muito difícil até ele acariciar a crina do cavalo junto com ela, se aproximou, foi passando a mão no cavalo junto com ele e tal, e ele segurou nas rédeas do cavalo e foi com ela, e ela segurando em cima das mãos dele das rédeas. Quando entrou nessa mata, que era uma trilha que tinha, ela falou assim, pode soltar, papai. Eu já posso ir sozinha. Eu já vou sozinha. Aí ele falou assim, você não está com medo mais? Ela respondeu, não, mas eu quero que você fique perto de mim. Né? E o Parks diz isso, abre aspas. Talvez não seja o amor que faça o mundo girar, mas ele é uma fonte de segurança, autoestima e confiança da maior importância. Sem esses suportes, nós nos sentimos e, de fato, estamos em perigo. Ontem à noite eu mostrei essa foto para ela, ela falou assim, ai, o cavalo, papai, Meissa. Eu falei, quer voltar a andar? Com o papai junto, sim. Tá, amor, vínculo. E aí vem, né, uma pessoa incrível para nós, né, de uma vida toda, pautando nossas vidas também, que diante do diagnóstico que ele recebeu de leucemia, o Skinner dá uma entrevista numa das emissoras, né, da onde ele morava, e ele diz assim, abre aspas, e quando me contaram que eu tinha isso, leucemia, e iria morrer em poucos meses, eu não tive nenhum tipo de emoção, nem um pouco de medo, pânico ou ansiedade. Nada. A única coisa que me emocionou, de verdade, meus olhos se encheram de água quando pensei isso, é que eu teria que contar para minha esposa e filhas sobre isso. Sabe, quando você morre, você machuca as pessoas, elas te amam, e você não pode evitar. Você tem que fazer isso. E era somente isso que me incomodava. E é isso, né? Quando a gente morre, a gente machuca as pessoas que ficam. Enfim, assim é o luto. É uma ruptura unilateral de um vínculo, e de um vínculo profundo, que a ausência dele gera desprazer, tristeza, dor, saudades, desespero, né? E que exige o lapso de um tempo. E é importante esse lapso de tempo, né? E é subjetivo, e vocês já vão entender por que é subjetivo. A fim de amenizar, elaborar, adaptar-se àquela dor emocional e aprender a aceitar, a viver sem a presença do ente que se foi. Ok? Por que exige um lapso subjetivo?
Porque como nós lamentamos, e como, ou se a nossa lamentação, o nosso sofrimento, a nossa dor irá terminar, ela vai depender de N fatores. Por isso que é um lapso subjetivo. Depende do modo como sentimos nossa perda, depende da nossa idade e da idade da pessoa que se foi, depende do quanto nós estamos preparados para o que aconteceu, depende de como a pessoa sucumbiu à mortalidade, depende do nosso suporte emocional à dor, né? Isso está relacionado à nossa história de vida, à ontogênese, né? E essencialmente da nossa história ao lado da pessoa que morreu e nossa história individual de amor e de perda, também é ontogênese, né? E é um lapso de tempo que é preciso compreender que até um certo momento ele é considerado normal e a partir dali ele é considerado patológico, e a gente vai ver isso já já também. Pode ir, Guilherme, fazer um favor. E aí nós entramos, então, como que nós vamos vivenciar esse livro? Como seria, né, essa vivência? E, ao mesmo tempo, como nós concluímos, né? Ele começa, ele tem um meio e ele precisa ser finalizado. A resolução do luto precisa existir em nossas vidas, né? Então, a elaboração do luto, na verdade, já é a vivência da perda, né? Nós precisamos fazer a vivência da perda. E para fazer a perda, nós temos que entrar em contato com as contingências da perda, né? De tudo que nós estamos perdendo. E, nesse contato com contingências, nós vamos sofrer muito, nós vamos sentir muita dor, porque é todo aquele conjunto de reações aversivas, de tristeza, medo, raiva, culpa, saudade, pesar, desespero, né? Nós perdemos uma irreparável fonte de reforçadores, e, evidentemente, só depois que nós vamos enxergar alguns outros ganhos que nós temos com a perda, né? Porque nós vamos ressignificar a nossa vida para dar continuidade a ela. Então, vamos ver como que nós vivenciamos. Viver o luto é um tempo, e é inevitável, nós precisamos desse tempo, e é uma experiência viva, a gente não ouve falar do luto, a gente vai precisar experienciar esse luto, assim como é o amor. Mais uma vez, luto, né, é uma moeda de duas faces, de um lado o amor, do outro lado a perda. E aí, então, começa, gente, aquilo que a gente chama da trajetória do adeus, né? Então, vamos pensar um pouco já nisso. Para fazer a trajetória do adeus, nós precisamos das fases e conhecer e reconhecer as fases do luto. E de uma forma, na psicoeducação com o cliente, nós precisamos falar isso, mesmo não insistindo tanto, mas eles precisam ter uma clareza do que é que está acontecendo com eles em termos de sentimentos, pensamentos, emoções, né? Eles ficam menos atordoados, menos perdidos, quando a gente coloca para eles as fases do luto, e aí eles mesmos, no sentido de se conhecerem melhor, eles vão observando o que está acontecendo no organismo deles como um todo, emocionalmente e fisicamente falando. E nós precisamos, então, vivenciar cada fase desse luto para que a gente tenha a resolução de um luto normal. A primeira fase, para esses autores que eu vou citar, para essas fases que eu vou citar, tem uma corrente de autores que coloca assim, para outra corrente de autores, tem uma outra fase junto, entre a terceira e a última, a quarta seria a barganha, tá? Então, entorpecimento ou choque, anseio de mudança, desorganização e desespero, e, por último, a reorganização. Vamos falar um pouquinho desse entorpecimento, desse choque. A Fábio está vivendo isso agora com a cliente dela, né, Fábio? Ela está na fase de entorpecimento ou choque, né? E ela entendeu quando você colocou isso para ela, né?
esse é um estado de torpor muito forte. É como se nós ficássemos anestesiados. E, entre aspas, anestesia de sentimentos. E é importante que aconteça isso. Isso protege da dor intensa que virá. Que dor intensa que virá? O funeral, a despedida, os familiares que estão indo embora, que vieram só para o funeral, né? A missa do sétimo dia, ou algum culto em homenagem à pessoa que se foi. Nós estamos como se estivesse assim, atordoados apenas, em estado de torpor, né? Me lembro que ela não deve ser medicada, tá? Existe, então, o atordoamento, o desamparo, a imobilização, o choro, a negação e a raiva, né? Nega muito, não é impossível, isso não está acontecendo, é mentira, daqui a pouco ele sai daí, não dá, não vai, não, se ele for eu vou junto, né? E essa fase pode durar horas e semanas. Tudo depende do que nós conversamos agora há pouco. Da história pessoal, de luto, de perdas, da história entre a pessoa e o ser, né, o ser querido que se foi. Depende de todos aqueles fatores que eu passei para vocês. Tá aí. Vínculo, faixa etária, a maneira como ocorreu, né? Por exemplo, quando uma mãe perde um filho, que inverte a ordem natural das coisas, esse atordoamento, esse choque, pode até durar mais que 7 dias, muito mais, né? E pelas pesquisas, é considerado o luto de mais difícil resolução, ok? A segunda fase, essa segunda fase é aquela ansiedade, aquele anseio, e começa a buscar a pessoa perdida, a pessoa que se foi, né? É um desejo muito grande e uma busca muito grande dessa pessoa. Começa, então, ou vai nos lugares que ele gostava de ficar, no cantinho da casa, ou busca olhar as coisas que eram dele, né? E nessa fase, um fenômeno que acontece, são muitos sonhos que se tem com a pessoa. E geralmente, nesses sonhos, você está procurando pela pessoa e muitas vezes você não a encontra, só que você não a encontra e sem a percepção de que ela se foi. Ela está viva no sonho. É como se ela estivesse se escondendo dela. No caso clínico que eu vou dar, eu vou dizer isso para vocês. Compreende que houve a morte, que nunca mais voltará, mas não aceita, né? Fica em estado de vigília constante, tem muitos comportamentos de inquietação, de raiva, nunca tá bom em lugar nenhum, nunca tá legal, quer ir embora dali, quer ir para outro lugar, não quer ir, não vai, procura outro lugar para ficar, né? Também pode durar um longo tempo. E no meu caso, no caso clínico, vocês vão observar isso. O terceiro estágio ou fase. Esta fase é a mais difícil da resolução do luto. É a fase que geralmente vai para a depressão. E se a pessoa tiver algum transtorno psiquiátrico, geralmente pode ir a tentativas de suicídio, planejamento de suicídio, né, ideias, né, ideação suicida. Aqui nessa fase de desorganização e desespero, a pessoa deixa de buscar aquele que se foi. Ela não está mais naquela inquietação, ao contrário, ela está numa quietude muito grande, porque ali ela reconhece a imutabilidade da perda. Só que aí vem a ansiedade maior e também vem uma culpa. Eu devia ter feito diferente, eu não deveria ter ido àquele hospital, e se eu tivesse ido direto para São Paulo, e se eu não tivesse aceito aquele médico e chamado um outro médico, e se ele esperava que eu cuidasse dele diferente do que eu cuidei, eu me questiono se eu não falhei, eu falhei porque eu vi em alguns momentos que ele não estava enxergando bem,
por exemplo, tá? Existe uma perda de interesse muito grande, né, pela vida social, entra o desamparo, a pessoa se isola, né, e numa curva de extinção operante vocês vão compreender claramente isso. O quarto, tá, isso já pode passar, é quando a pessoa diz, tudo tá cinza, nunca mais era como era antes, minha vida não tem mais sentido, eu não quero mais estar aqui, né, e o quarto e último estágio para nós é a reorganização, né? É a retomada da vida, né? Não há mais luta, não luta mais contra aquilo que aconteceu. E virá uma aceitação, que quer queira, quer não, será permanente, né? Começa a se adaptar a nova... Essas fases não são lineares, porque o luto não é linear, né? Ele é uma montanha-russa, ele tem altos e baixos, e as três fases primeiras, elas se misturam em função do mix de sentimentos, de lembranças, de pensamentos, de emoções, que vem à tona com muita intensidade. A pessoa está lutando contra o que aconteceu, né? E vocês vão observar, quando eu passar a curva de extinção e mostrar a comparação que existe, ou a similaridade que existe, como é que isso se dá. Ela está com raiva hoje, muito ansiosa, à tarde ela está muito triste, ela está chorando muito. E eu acho que é isso que você está observando muito no seu caso, né? Ok, então. E a última é isso, né? Ele aprende a viver com a pessoa que perdeu, aprende a viver a conviver com a ausência da pessoa que se foi, né? Saudades é algo que nós sabemos que sempre vai existir, o que não vai existir mais é aquela dor intensa, latejante, né? E por quê? Porque também aí começa um processo de reconstrução da vida, agora, à luz das realidades atuais, do que tem que ser feito, do desempenho de novos papéis, né, de outras funções, então agora é uma outra realidade, e a pessoa já está pronta, ok? Tá. A gente, na última fase, a gente dá um sentido à perda, de uma forma ou de outra, constrói um legado, né, daquele que se foi, a partir daquele que se foi, redimensiona valores. Meus clientes, todos que eu atendo, clientes por luto, nós chegamos aí, a construir um legado, a dar um sentido à perda. Tem sido experiências maravilhosas que eu tenho tido o privilégio de compartilhar. Lindas. E aí a gente, então, né, retoma a própria vida, busca novas fontes de reforçamento, adapta-se aos novos papéis. Tá aí, né, a figura que nós temos é o Instituto Ayrton Senna, que a partir da morte dele, esse é o legado que ele deixa, e que a Vivian, irmã dele, dá continuidade. Ok? Pode passar, Guilherme, fazendo um favor. Tá. Nós precisamos entender na análise do comportamento que o luto, como processo, é um fenômeno comportamental. É o que nós chamamos de extinção operante, né, que todos nós conhecemos. Que é preciso acontecer, porque os comportamentos, eles devem diminuir de frequência, né, no repertório da pessoa, para que possa dar continuidade de sobrevivência àquele enlutado, né. Então, passa já para a curva, para eu mostrar. Eu estou meio preocupada com o tempo, gente. Então, na extinção operante, nós sabemos que tem uma diminuição da frequência de respostas, né? E também nós sabemos que outro efeito é a construção de uma variabilidade comportamental, gerando fortes efeitos emocionais. Deem uma olhada agora, eu não sei, eu vou apontar aqui, mas eu sei que vocês não vão receber aí, nas fases do luto, né, junto com a fase da curva de extinção operante, né? Então, pega o gráfico e pega a fase. Olha lá no gráfico. Fase 1. O entorpecimento. É aquele jorro de resposta, né? O animalzinho está atordoado, entra em desespero,
tem raiva. Por quê? Porque parou de existir o reforçador, né? Ele não encontra mais a água, né? E aí vocês olham o nível 2, a fase 2, anseio e busca. Começa a vir, então, comportamentos agressivos, muito intenso. Ele volta, ele morde a barra, ele movimenta-se desesperadamente, ele volta outra vez e morde, e e bate, né? O tempo todo assim. Então, olha como já subiu essa curva, né? Aqui nós podemos ver, inclusive, a barganha, que é uma terceira fase que muitos autores mostram, que é uma fase de variabilidade comportamental. A pessoa, então, né, começa a apresentar outros comportamentos para trazer a pessoa de volta, né? Então, é uma troca, a gente chama de troca. É assim, e se eu fizer isso, eu consigo vê-lo? Talvez eu consiga vê-lo. Então, eu vou até tal lugar, eu vou até a igreja, eu vou até o cemitério. Então, começa a existir uma variabilidade de comportamentos para ver se consegue trazer o ser querido de volta, né? Essa variabilidade, ela ela vai até um certo ponto e ela para, e aí começa, então, a existir uma diminuição, né, da taxa de respostas, que é o que nós chamamos de desorganização ou a depressão propriamente dita, né? E olha como cai, né? Ela se mantém, né? Aí vai saindo, voltando, e aí começa então a reorganização de vida, que é a aceitação, a adaptação. Então retorna ao nível operante. Claro para vocês? Ok, então, vamos lá, Guilherme. Fabi, está aí o que nós acabamos de falar. O luto não é um processo, é um processo não linear. Sim. Ele passa por todas as fases, né? Didaticamente falando, nós os separamos em fases, né? Isso é importante dizer, né? Até para que a gente possa trabalhar com o nosso cliente. Agora, mesmo que tenha passado por todas as fases, gente, é muito comum isso na minha experiência clínica. De repente surge algo, um cheiro, um local, qualquer coisa assim. Uma lembrança, né? Mas uma lembrança assim que está acontecendo muito próximo ali do que ele está vendo. Retoma a dor, retoma a saudade, o pesar, a revolta. Então a pessoa volta para todas as fases. Só que assim, à medida que o tempo vai passando, surgem novamente esses sintomas, né, essas reações emocionais, e caem mais rapidamente, diminuem mais, principalmente se já está na fase de resolução do luto. Se não estiver na fase de resolução do luto, é mais difícil. Volta, mais dor, mais raiva, mais revolta, mais pesar, né? Isso é muito claro, tá? E aí? Vamos ver quanto tempo dura tudo isso, então? Vamos lá? Tá. Isso, pode voltar, volta no isso. Gente, olha, isso parece que não é tão importante, né? Mas, assim, a gente entende que para o cliente, ele ter uma ideia do que está acontecendo, da duração desse sofrimento, dessa dor, né, que ele vive e tal, é muito importante que a gente tenha uma ideia de quanto tempo dura o processo do luto humano, ok? O que geralmente eu falo para os meus clientes? Eu falo que geralmente se conta, né, a partir até de estudos realizados, que ele dura, no mínimo, 4 estações. No mínimo. No mínimo 12 meses para chegar à resolução. Por quê? Porque nas 4 estações, a pessoa vai vivenciar
os primeiros aniversários. Né? Vamos pegar um exemplo? Vai ser do meu caso clínico, que assim vocês já vão ouvindo um pouco sobre ele. A mãe, né, da criança que faleceu é a minha cliente. Ele faleceu dia 17 de setembro. Logo em seguida, houve o Dia das Crianças, depois veio o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, e o mês de fevereiro era aniversário dele, e foi depois de fevereiro que ela começou a terapia. Aí vem a Semana Santa, aí vem o Dia das Mães, vem as férias de julho para viajar, para ficar em família, para se divertir, vem o Dia dos Pais. E aí você completa as 4 estações. E isso não quer dizer que ainda não haja dor nem sofrimento, mesmo passando as 4 estações. O que se espera é que seja menos intensa essa dor, né? E que já haja essa dor, mas não aquele sofrimento intenso. Ok? Os clientes precisam saber disso. Diminui bastante o desespero deles em quando é que isso vai acabar? Quando minha vida vai ser como era antes? Não, não vai ser como era antes. Jamais. Porém, ele vai entender, a partir de quando a gente coloca assim, que ele vai passar por isso. Ele vai vivenciar isso, para que ele consiga, depois dar continuidade à vida dele. Ok? Vamos lá, gente? Guilherme? Tá. As intervenções clínicas da análise do comportamento no luto são vários objetivos, eu estou colocando só os principais, que não é possível mesmo eu conseguir passar todos nessas 2 horinhas que nós temos. Seria bloquear a esquiva experiencial, que é muito forte, muito intensa, e que pode levar ao luto complicado. Evocar e vivenciar sentimentos, lembranças relacionadas ao ente querido, então trazer isso à tona na sessão. Enfraquecer, portanto, a essa esquiva, à medida que ele vai contatuando com as contingências da perda, né? Não só em termos de sentimentos, de emoções, mas da vida lá fora, né? Da sua realidade, né? Ensinar estratégias de enfrentamento, tanto para aceitação, né? Como para a vivência desse luto, no sentido de reorganização da vida, no presente e agora, sem a presença da pessoa que se foi. Ok? Então, vamos lá. Bom, se esses são os objetivos, né? O que cabe a nós, terapeutas? Lógico, criar condições terapêuticas, né, que possam estimular essa vivência, né, de todos esses sentimentos, e para isso a gente lança a mão da ACT e da DBT. Eu não tenho como discutir teoria, né, nós só vamos falar sobre, né, de que forma nós fazemos isso. Nós também trabalhamos com psicoeducação, com treinos de habilidade da DBT, tomada de decisão, resolução de problemas, né, vivência das emoções, tal, e análise funcional também entra. Nós precisamos sempre validar e amparar a experiência emocional do cliente, sempre. Só que assim, validar e amparar e ao mesmo tempo ir para mudanças, tá? Para soluções de problema. Nós não podemos esquecer, validar ao mesmo tempo solução de problemas. Na continuidade, ok? Ou seja, nós temos que levar a pessoa à vivência da perda para que ela possa se adaptar a ela e começar a vida, ou uma nova vida, sem essas esquivas novamente, né? Nós vamos falar um pouco agora sobre a morte por Covid-19 e a nossa atuação frente a ele. Gente, olha, para o luto em si, só o tema luto, as pesquisas são escassas. Tem algum material, pouquíssimo brasileiro, nacional, e alguns outros materiais, né,
principalmente dos Estados Unidos, referências dos Estados Unidos. É muito difícil conseguir um trabalho muito recente, a não ser do Parks, né, que eu gosto muito, de um norte-americano também, que fala bastante sobre luto, também psiquiatra, a partir também de experiências pessoais, como é o meu caso, meu interesse por luto veio a partir de uma experiência pessoal, né, da dor do luto pela minha irmã, que se foi em 2005, e a partir daí eu comecei a estudar o luto. O luto pelo Covid, né, 19, está muito difícil de encontrar também material bibliográfico. Alguns, eu quero agradecer publicamente a Ezequias Caetano, que me passou essa semana agora, segunda-feira, ele me passou alguns textos que ele tinha, e foram importantes para eu poder montar mais o material de hoje. Ok, gente? Ok. Então, e quando um ente querido falece numa condição de pandemia? O luto, nós sabemos, já é uma experiência dolorosa, que marca o ser humano profundamente, né? Que ali, só pelo luto em si, ele já não será o mesmo. Hoje, já está se apontando que o luto pelo Covid, por conta do Covid-19, vai ser mais difícil ainda fazer essa vivência toda. E aí, alguns luto pelo Covid parece ser mais difícil ainda, mais complexo. Por quê? Né? Primeiro, a morte é imprevisível. E o que eu estava falando é que uma cliente minha, ela diz assim para os filhos dela que querem sair, que querem ir ao encontro da namorada, e a outra do namorado, ela diz assim, ela falou que é a única coisa que ela conseguiu levá-los a entender o momento de hoje. Você entrega seu ente querido na porta de um hospital e você não o recebe mais. Ele não volta mais. Você não vai vê-lo. Porque nem funeral não vai existir. Eu acho que é isso. Né? Você entrega no hospital com uma esperança absurda de que pode trazê-lo de volta, que vai acontecer o melhor, né? O medo de acontecer o pior também é intenso, é uma ambivalência enorme de sentimentos, e aí a nossa dor já começa, né? As famílias são separadas dos seus entes queridos hospitalizados, né? Por medo do contágio, ninguém pode vê-los, não tem visitas, não tem mais nada. E a partir de então, da própria morte, as pessoas já estão impossibilitadas de memorizar e de lamentar a perda através dos seus rituais de despedidas. Geralmente, receber a notícia da morte vai ser por um desconhecido. Não vai ser por um amigo, não vai ser por alguém, um médico da família, alguém próximo, né? E geralmente sem informações claras e precisas, ao contrário. Não se fala muita coisa. Às vezes é até difícil você acessar os pertences que era dele, porque tudo é separado, e não sabe nem para onde vai. O próximo slide, por favor. O que é esperado experimentar? Em todos os lutos, é esperado experimentar tudo isso que nós vamos falar. A intensidade é que é pelo Covid. No nível emocional, angústia, confusão, dúvidas, descrença, atordoamento, tristeza, raiva, desamparo, impotência. E tem aquela sensação de que é menos real, em função do afastamento físico e emocional da pessoa. A parte cognitiva, problemas para lembrar, lapsos de memória, dificuldades de concentração. E aí começa dificuldades em priorizar tarefas,
não dá prioridades, não sabe o que fazer primeiro, como fazer, etc. O nível social, muitas vezes o desejo de estar sozinho. E no contraponto, o desejo de ficar sempre com outras pessoas. Sempre. Para ter a sensação de que as pessoas estão próximas. O que é difícil, né? Extremamente difícil, impossível, nesse momento que nós estamos vivendo. Físico, uma fadiga imensa, grandes dificuldades para dormir, falta de apetite. E como eu falei para a Fábio, é preciso ter muita atenção em relação a essas questões, que entra muito a questão de autocuidados, porque dificuldades para dormir, quem apresenta transtornos psiquiátricos pode levar, então, a pessoa também apresentar, a partir daí, crises emocionais, né, de grande intensidade. E as perdas secundárias, né, insegurança financeira e outras, como também já está acontecendo, né, de repente, quem era o que mantinha a família é a pessoa que se foi, ou grande parte da renda era dele, né, e agora acaba tudo isso, né, então vem as perdas secundárias. Pode passar, Guilherme. Vamos lá? Diante disso tudo, o nosso papel. Gente, são vários. Como eu acessei esses textos agora, esses 2 dias, eu vou ficar mais atenta em lê-los, tá? Qual é o nosso papel? Evidentemente, que auxiliar o enlutado a reconhecer todos os sentimentos que ele tem. A raiva, a culpa, a ansiedade, o desamparo, que são comuns, né? Em qualquer processo de luto, mas já começar a levá-los à aceitação. Ajudar a reconhecer e levá-los a permitir que seja assim, né? Incentivar que compartilhe esse sofrimento comum a todos, para que a perda seja integrada à história dessa família. Porque nós não podemos nos encontrar com os familiares para um funeral, nós não podemos entrar em contato pessoalmente, recebê-los em casa, né? Então, é preciso que essa perda comece a ser trabalhada, integrada àquela história daquela família, compartilhando o sofrimento. E, evidentemente, né, através hoje de videoconferência, chamada de vídeo, etc. Avaliar os recursos de enfrentamento que o enlutado possa ter, e tem, geralmente, alguns, né, muitos, na verdade. O Caio e a Nath falaram um pouco sobre isso a semana passada. E, avaliando, começa a auxiliar nas alternativas para a resolução dos problemas que começarem a ser apresentados e, evidentemente, dando suporte para tomadas de decisão, né? A Fábio já está fazendo isso no caso dela. Identificar outros estressores que realmente vão existir. E um deles foi o que eu acabei de falar. Pode ter a diminuição da renda, se o sustento dependia daquela pessoa, né? Ou grande parte dela. E comece a buscar com o cliente alternativas em conjunto. Auxiliar essa família a reorganizar-se, para que aos poucos ela consiga buscar outros propósitos de vida. Nós não estamos falando em resolução do luto. É para esse momento. Nós não podemos esquecer que nesse momento, e por isso é importante que nós saibamos as fases do luto, a pessoa está na fase de atordoamento, do estado de choque. Simeone, posso falar uma coisinha? Pode. Pensando em outros estressores, né? No caso da minha cliente, que pode ser que aconteça, né? Com aqueles que a gente vai atender, que é ter outras pessoas da família, né? Internadas. Sim, foi o teu caso, então, né? Isso é um estressor muito grande, né? Porque ela ainda, é o que ela fala, eu ainda estou vivendo o meu terror, porque não acabou. Sim. Não acabou Sim. com a morte da mãe, né? Tem outras pessoas da família ainda que precisa ver o que vai acontecer, né? Que desamparo, né, Fábio? Demais. Que desamparo. Nossa. Isso que eu chamo de dor e sofrimento junto, porque não houve aceitação ainda, né? E não vai existir por enquanto, de forma alguma.
Obrigada, Fábio. Imagina. Com certeza, incentivar o exercício constante do autocuidado, que já foi falado a semana passada também, que o exercício do autocuidado, evidentemente, ajuda a diminuir, né? Dar uma baixa, pelo menos um pouco, no momento de tanta dor, para a vulnerabilidade emocional, que geralmente acontece diante de casos assim. E também não ignorar a presença ou sinais de doença física, né? Para que esse organismo não fique ainda mais fragilizado, porque ela ainda vai passar por outra, ela tem um caminho ainda de dor, de dificuldades que ela vai passar, né? E, evidentemente, né, balancear a validação com a solução de problemas o tempo todo. Né? Valide, acolha, ampare, se emocione junto, não tem problema. Eu não consigo mais contar o número de vezes que eu já emocionei ao trabalhar com os meus clientes enlutados. Eu não consigo mais. Eu não posso dizer que foi uma vez, 10 vezes, não sei. Me emociona até hoje, enormemente. Às vezes, de ler a carta, como aconteceu hoje, eu li emocionada. Então, acolho. Não tem problema você se permitir sentir isso. Não entre em autorrevelações. A dor está sendo por ela naquele momento. Ok? Pode passar. O que pode melhorar nesse momento, né? Mostre para essa pessoa sofrer junto, né? É importante que as pessoas estejam juntas, mesmo que não podem ser fisicamente. Entre em contato, busque amigos, né? Procure o acolhimento das pessoas que eram importantes para a pessoa que se foi, para as pessoas que estão ao seu redor, né? Busque suporte em diferentes modalidades, né? Na religião, numa espiritualidade, né? No encontro online com as pessoas da família. Busque esse suporte. E buscar o autocuidado. Né? E disso, assim, né, vocês já ouviram muito da semana passada para cá. E nos tempos, principalmente de hoje, né, tentar adaptar um ritual de despedida e de memorização, né, para que tão logo possa, faça isso presencialmente. O que eu considero é que não precisa ser feito em 24, 48 horas a partir da morte da pessoa. Pode ser feito 5 dias depois, pode ser feito 7 dias depois, porque é preciso pensar que você está fazendo isso online, então você precisa pensar quem você quer ali, com quem você quer estar. Então não vamos fazer por ter que fazer um ritual, vamos fazer para prestar uma homenagem àquela pessoa. Se conectar com outras pessoas enlutadas pela mesma situação, se possível for. Eu não sei se nós vamos ter isso no nosso grupo, no nosso projeto, eu cheguei a pensar nisso, que se houver, né, ou tendo mais lutos, se nós não poderíamos fazer um apanhado, né, um grupo dessas pessoas ter anotado o WhatsApp e tal, e perguntar também para essas pessoas se elas gostariam de conversar com quem passou por isso ou está passando por isso. Esse pode se tornar um grupo terapêutico. Nós temos grupos assim em vários lugares do Brasil, não pela pandemia, mas nós temos. Tem um do Hospital das Clínicas, de São Paulo, que eu conheço, que eu já participei online, e que é muito importante.
Então, o próprio pessoal da linha de frente, né, os psicólogos, psiquiatras, eles já têm isso, né, já têm certo quem são as pessoas, né, e a partir daí, se elas estão dispostas a compartilharem com outras, elas vão estar no mesmo momento de algumas pessoas que entraram recentemente, ou encontrar outras pessoas que já estão na resolução do luto e outras que já fizeram o luto. E esse encontro eu acho muito importante, terapeuticamente falando. Ok, mais um pouquinho, eu acho que a gente já está se encerrando. Aqui, outras dicas, né? Nomear e reivindicar nossa dor nos ajuda. Escrever pode ajudar. Conversar pode ajudar. Às vezes alguém precisa falar várias e várias vezes sobre o mesmo assunto para aquilo tornar muito próximo para ela, real, e ao mesmo tempo se permitir sentir todos os sentimentos que vêm de uma dor assim. Né? Identificar os pontos fortes para seguir em frente. É pensar, como que eu me recuperei, como eu me curei em outras situações de perda? Como foi? O que eu fiz? O que eu busquei? Eu busquei a religião, eu busquei terapia, né? Mas com muito cuidado para não buscar algumas substâncias que alteram muito o humor, né? Nesse momento. Principalmente drogas lícitas e ilícitas também, principalmente as ilícitas, né? As listas só com acompanhamento rigoroso, por favor, né? Manter conexões sociais que fortaleçam a própria identidade, isso é importante, né? Para não ter um sentimento de perda de identidade, porque a pessoa se foi, eu estou aqui, e a sensação que eu tenho é que eu não existo mais. Eu não sei mais quem sou eu a partir disso, né? Então, procure pessoas que possam fortalecer a própria identidade. E busque a criatividade em algum hobby que você possa fazer. Não é um hobby porque tem que acontecer, é alguma coisa que você tem prazer, é alguma coisa que você gostava de fazer. Não só em tempos de pandemia, mas isso inclusive, que eu estou falando agora, é para o luto normal. Minha cliente voltou a cantar, ela faz aula de música hoje, ela faz atividade física, ela se reúne uma vez por mês com as amigas da escola que o filho frequentou. Então, são mães que os filhos eram amiguinhos dele, né? E vai buscando, ok? Pode ir, Guilherme, por favor. Tá. O cuidar de si sempre é fundamental, né? E aí a gente trabalha a DBT nisso, né? Que é a palavra saber, o acrônimo saber. Cuidar da saúde, S, sempre, né? Muito cuidado nesse momento, com qualquer sintoma físico. Equilibrar a alimentação, uma alimentação saudável, balanceada. Balancear o sono, aqui eu entro mesmo com a higiene do sono, né, que traz muito claramente na DBT, fazer atividades, exercícios físicos, o E, e o que eu acabei de falar, evitar substâncias que possam alterar o humor. Porque cuidando da sua mente, você também está cuidando do seu corpo e vice-versa. Pronto, Guilherme. O que mais? Tá. Eu não sei como é que está esse slide para vocês, acho que está um pouquinho escuro. E lembre-se sempre, luto é natural, e a maior parte das pessoas é resiliente, mesmo que não saiba que seja resiliente.
E à medida que passamos pela dor do sofrimento, é importante lembrar que muitas pessoas encontram novas forças e capacidades e desenvolvem, assim, relacionamentos duradouros com os outros. Ou seja, você consegue lidar com esse sofrimento, com essa dor. As pessoas devem esperar flutuar sempre, né? Isso acontece com todos nós, entre momentos de tristeza e luto, né? E momentos de aceitação e até felicidade, né? E aí a gente vai entender que quando chega nesse momento, a gente, mesmo que esteja passando pelas fases do luto, eles são bem momentâneos, e depois que nós fizemos a resolução do luto, eles existem com mais frequência. Ok? E agora para todos nós. Tá? O que o Kabat-Zinn, em 2012, 2013, colocou, profundamente eu faço dele, do que ele falou, as minhas palavras também. Para sermos terapeutas melhores. Não só em tempos de pandemia, não só no momento de luto. Para sermos terapeutas melhores. Prática de autocuidado, mais sensibilidade ao mundo sob a pele, menos regra, muito menos regra de como fazer, ou seja, variabilidade comportamental. E uma maneira de desenvolver o modo ser e não apenas o modo fazer. Pode passar, são várias referências que eu estou passando aí para vocês, mais. E meu muito obrigada. Nós temos 15 minutos para conversarmos. Estou à disposição. Eu quero falar mais? Quero. Mais umas 3 horas. Mas eu sei que isso é impossível. Esse é um tema que eu acho que eu nunca vou deixar de gostar de falar. Bom, Nione, eu quero começar falando. Fala, Zilá, que bom te ver. Agora que eu liguei minha câmera, porque eu já chorei muito aqui durante sua aula. Então, eu quero te dizer que foi muito linda, muito emocionante, me tocou muito nesse momento que eu estou vivendo. E eu sei que, ao mesmo tempo que dói, também é muito bom ficar em contato com isso, ouvir essas palavras. Eu acho que isso conforta muito, não é? E isso foi muito bom assistir sua aula. E eu quero dizer que, para quem não sabe, né, que o Nelsinho morreu, vou chorar de novo, há 10 meses. Sinta-se abraçada, por favor. Sinta-se abraçada. Há 10 meses, eu acho que dá para a gente tirar muito dessa experiência que eu estou tendo também, e eu espero que até me ajude a trabalhar com essas pessoas agora que estão em luto. Né? E eu quero dizer assim que o que mais tem me ajudado a falar sobre esse assunto bastante, me sentir acolhida pelas pessoas. É muito importante a gente falar e a gente lembrar coisas para a gente ir fazendo esse legado e considerando o que vai ficar dessa pessoa na nossa vida. É muito importante isso. E eu acho que uma coisa que me confortou muito, Nione e grupo, mas que eu acho que não vai acontecer no Covid, é saber como a pessoa morreu. Uhum. Então, essa coisa, por exemplo, o Nelsinho morreu junto com as pessoas que ele mais amava, com o irmão e com o filho dele, almoçando na fazenda, que era o lugar que ele também mais amava. Ele morreu em 30 segundos. Então, ele não sofreu. Eu já vinha sofrendo há muito tempo com a doença dele, eu tinha muito medo dele morrer e tinha mais medo ainda de ver ele morrendo, porque eu tinha passado uma experiência já muito difícil com ele na UTI e eu tinha muito medo. E tinha muito medo mais ainda por ele sofrer tanto quanto já tinha acontecido. E ele morreu dando risada. Imagine só, contando do neto. E foi assim, 30 segundos. E eu acho que esse pessoal do Covid vai ter uma tristeza muito grande nesse aspecto, né? Eu acho que todos nós estamos correndo esse risco com essa doença, mas eu acho que é uma coisa bem difícil você saber que a pessoa pode ficar 14 dias numa UTI sozinha,
Sim. Saber que ela vai passar por tudo isso e, por contrapartida, o que você vai passar fora, né? Mas eu penso muito no que a pessoa está passando lá dentro. Então, foi muito boa a sua aula, Nione, agradeço muito, me tocou muito e serviu para mim para muita coisa, tá? Um beijo bem grande. Zila, mesmo assim, você sabe que, assim, como... Você sabe. É bom ter você aqui, maravilhoso ter você aqui. Eu pensei muito em você ontem à noite. Eu pensei também na nossa estagiária, né, a Maria Vitória, que perdeu os pais. Eu pensei muito na minha irmã, né, que se foi. E eu sei o quanto tudo isso é difícil para você, eu tenho clareza disso, né? O que você falou agora, eu acho que é a realidade da dor, a realidade do luto, e foi muito bom ver o que você falou, e foi muito bom entender que mesmo nessa dor imensa, você está pronta, você se encoraja na sua serenidade para dar continuidade. Estou aí com você, tá? Beijo. Sinta-se muito abraçada por mim. Obrigada, Nione. Um beijo enorme. É até difícil falar depois de vocês duas, né? É muito difícil, na verdade, porque para a gente, vocês são uma referência enorme. Eu tive o privilégio de ter as duas como minhas terapeutas, já que a gente está se abrindo, né? E meu Deus, cada uma com a sua particularidade, com a sua sensibilidade. E obrigada por vocês terem se aberto tanto aqui, né? Ontem eu falava muito disso, né? O quanto a gente pode ser um suporte. E isso está sendo muito especial para mim, acredito para todo mundo. Ver vocês fazendo isso é, assim, incrível, é indescritível, assim, tá? E é muito difícil pensar tudo isso na questão do Covid, né? Exatamente isso que a Zila falou, meu Deus, como que a pessoa fica imaginando o que a pessoa que ela tanto ama passou, né? E eu fico pensando, que ponto, é uma pergunta, na verdade, viu, Nione? Eu acho que se a gente for lidar, e eu quero a opinião da Zila também, de todo mundo, mas se a gente for lidar com alguém que perdeu alguém nas condições, na hora que vier mesmo, porque a sorte não, tadinha da Fabi, né, mas olha o que eu tô falando, mas a sorte da cliente da Fabi é porque estava em processo terapêutico com a Fabi. Eu fico pensando como é que a gente vai fazer se a gente receber alguém enlutado, né? O que vocês acham? Acho que não é possível a gente ficar em discussão, né? Não. Mas seria possível fazer isso? Não acho. Não acho que seja. Bruno, que bom que você está aí. Eu não acho que seja. É inefetivo nós trabalharmos numa sessão só. Gente, assim, é chocante, é desesperador. Nós conversarmos 60 minutos, 70 minutos, não vai ser o suficiente. Eu acho que mais da metade desse tempo nós vamos acolher, nós vamos estar ali para ouvir, acolher, né? E nós vamos precisar também falar, nós vamos precisar mostrar também o que está acontecendo, né? Nós precisamos também falar um pouco sobre isso. E acho que em uma sessão só não é possível. E olha, eu acho que vão ocorrer sim. Eu, desde o início, quando você me convidou, Josinha, através da Kelly, tudo, eu acredito que nós vamos nos deparar com situações assim. Eu acho também, Nione. Eu acho, gente, olha, ontem eu até mandei para vocês o link de um episódio do podcast Com Emergência para vocês, de um médico que trabalha com cuidados paliativos. Não sei se alguém já ouviu. A Ritinha só que me mandou um ok que ela tinha lido e gostado muito. E eu ouvi só metade.
Ele fica na UTI com essas pessoas e ele teve também o Covid. E ele estava falando assim da diferença entre empatia e compaixão. Como que a empatia, na verdade, vai chegar num ponto que você pode ter um estresse, não aguentar mais ficar lá dentro vendo isso. E falou da importância da compaixão, que é você, mesmo sabendo que a pessoa vai morrer, como em muitos casos as pessoas têm morrido, você conseguir dar amor, presença, carinho para ela naquela hora. E eu fiquei pensando que isso era uma coisa que a gente poderia estender para as pessoas que estão vivendo isso, porque, de fato, não há muito o que fazer, não é? Mas é muito importante isso de você conseguir, como pessoa e como profissional, mostrar amor para a pessoa, apoio, presença mesmo para ela naquele momento, né? E para mim foi bom ter ouvido esse testemunho, na verdade, desse médico. E eu acho que ele pode dar alguma luz para a gente nesse período, inclusive, que o paciente que o parente, vamos dizer assim, de uma pessoa que a gente está atendendo, pode estar lá 14 dias sofrendo numa UTI. Muitas vezes eles não estão conseguindo, mas porque se ele estiver entubado, ele explicou que se ele estiver entubado, ele provavelmente não vai estar consciente. Não. Né? Então, eu acho que pode ajudar muito essa questão de a gente saber como transformar a compaixão em ações. Zila, eu acho que falar uma coisinha? Posso falar um pouquinho só, gente? Só complementando a Zila, só um pouquinho, tá? A Zila tocou num assunto muito importante. Existem alguns estudos que falam sobre fadiga da compaixão. Fadiga da compaixão é exatamente esse exemplo que a Zila deu. Fadiga da empatia, eu ouvi. Fadiga empática. E compaixão. Compaixão também. De compaixão. Por quê? Porque a pessoa chega num nível que ela está lidando tanto com os estressores que reduz a capacidade dela de ajuda. Isso. E isso acontece, sim, principalmente com os médicos e com as enfermeiras que estão na linha de frente, ou os enfermeiros que estão na linha de frente. E eu acho que vai acontecer, Nione, com os parentes que estiverem acompanhando isso 14 dias dentro do UTI. Também. Quem quer falar? Bruno? Posso compartilhar? Eu depois. Eu acho que tentando responder um pouquinho da pergunta da Josi, né? Eu tive uma cliente já em que ela veio em processo do luto para terapia após a morte do filho recém-nascido por cardiopatia. O filho já tinha sido diagnosticado com uma cardiopatia e imediatamente após o parto ele foi levado para a sala de cirurgia e ela não teve contato com esse filho. Então, por que eu queria compartilhar esse caso? Eu acho que é muito o que está acontecendo agora. Né? A gente vai para o hospital, a gente deixa o nosso parente lá e ele não volta. Né? Ou se ele volta em óbito. E esse é um momento, né, para elaborar esse luto, né, essa circunstância de que você só recebe o óbito, a notícia do óbito, né, você recebe essa má notícia. Não é uma condição fácil, porque muitas vezes os profissionais têm dificuldades de dar essa notícia, e quando dão essa notícia, não conseguem dar o suporte necessário depois. É tudo muito rápido, está tudo acontecendo muito rápido, né? E principalmente nessa condição. Eu fico muito sensibilizado com o que está acontecendo agora, muito por conta desse caso que eu tive, e o processo que ela teve que passar terapeuticamente para conseguir trabalhar esse luto que ela foi vivenciando ao longo do tempo, né? E imagino que a Fabi esteja vivenciando esse momento, né, em que você recebe uma má notícia, você tem que engolir seco essa má notícia, e ao mesmo tempo você não tem muito o que fazer se não se abrir enquanto terapeuta. Essa é uma fragilidade nossa que não tem como a gente tirar essa dor do outro, a gente vai sofrer junto, né? A gente vai
sentir a dor do sentir. Sim. E é um cuidado, enquanto terapeutas, muito interessante para a gente prestar atenção, porque eu acho impossível dar conta disso em menos de 4 sessões. Porque nas primeiras 4 sessões, você está simplesmente segurando a pessoa para ela não cair. E para ela sobreviver. Sobreviver um dia de cada vez, um momento de cada vez. Então, como esse processo, né, desse caso que eu estou relatando, foi um caso especificamente com psicoterapia breve, né, a psicoterapia breve dela durou 1 ano. Né? Então, é impossível, né? A Nione pode trazer muito mais experiência disso, mas eu acho impossível, assim, eu acho que a gente precisa se preparar para essa condição, e lidar com a condição do luto, ela vai exigir de nós, terapeutas, muita entrega, muita abertura, e, sobretudo, né, eu ouvi o que eu já tinha ouvido, né, o podcast que a Zila compartilhou, e aí, quando ela compartilhou, eu retomei algumas lembranças que o médico tinha falado, né, o que seria essa compaixão. Então, a gente vai precisar, levando em consideração todas as capacitações que nós tivemos, nós vamos precisar considerar, olha, é isso que está acontecendo, aconteceu, e precisamos lidar com isso para resolver agora. Né? A gente valida, mas tem que resolver esse problema também, de ajudar a pessoa a seguir a partir daquilo. Então, é um conjunto, né, tanto para a pessoa vivenciando isso, quanto para nós aprendendo a fazer isso, que vai exigir muito, né, da vulnerabilidade do terapeuta. Né? Eu acho que discutir tudo isso me deixa muito mais preocupado o quanto a gente está conscientes da nossa vulnerabilidade para fazer tudo isso, né, das nossas fragilidades. Né? Então, desculpa, acabei me prolongando aí. Concordo bastante com tudo que o Bruno falou. Eu vou tentar ser rápida aqui, mas assim, foi muito importante o suporte da Nione para eu dar os primeiros suportes, né, para minha cliente. De fato, a Josi tem razão que é diferente quando você já está num processo, sim, né? Mas eu fiquei pensando em como a gente poderia ser efetivo no suporte mesmo quando não é possível um trabalho terapêutico, né, que é o caso dos atendimentos do projeto. E o que a Zilá falou faz todo sentido, porque foi uma das perguntas da minha cliente, assim, o que minha mãe estava sentindo, pensando, enquanto ela estava lá entubada. Ela devia estar preocupada com a gente, ela devia estar pensando que ela tinha que voltar, ela devia estar sofrendo. E aí eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar se informar mesmo, porque foi o que eu tive que fazer. Eu perguntei para 3 médicos, né? Inclusive uma delas era o psiquiatra da minha cliente, o que podia estar acontecendo. Eu li alguns artigos também que falavam disso, o que acontece nesse período de intubamento, né, de sedação, para poder dar esse suporte até nisso, porque realmente ela não teve acesso ao que a mãe dela podia estar pensando e sentindo. E, na verdade, o que os médicos falaram e o que eu li a respeito foi que, na verdade, existe pouca consciência, né? Existe pouca atividade cerebral quando está nesse período de sedação, então provavelmente ela não estava pensando, não estava se preocupando, o que tem e que eles contam com relatos de quem volta de um coma, né, de sedação, é que eles tinham algumas percepções, e algumas delas até ilusórias. Então, assim, eu acho que uma das coisas que é importante é a gente se informar a respeito disso, para dar um suporte. Sim. A Nione me deu várias, assim, dicas bem importantes. Uma delas é, assim, mostrar, falar para a pessoa o que ela ainda vai passar, assim, falar as fases do luto de uma forma bastante empática e acolhedora, assim, mostrando o que ainda vai acontecer, porque ela vai passar, né? E no meu caso, eu tenho a chance de estar com ela em todo esse processo, mas em que, né, muitos que a gente vai atender, a gente não vai ter essa chance. Não. E outra coisa que eu achei muito importante foi essa ideia da Nione do grupo, talvez seja uma forma de suporte que a pessoa vai ter depois, né, caso ela não possa ter um acompanhamento, né, terapêutico, talvez um grupo no WhatsApp, igual a Nione falou, sugeriu, seja uma forma de ter um suporte, né? Eu queria falar também.
Posso falar? Primeiro, parabéns, Niane. Muito legal sua Obrigada, fala. Caio. Eu nunca me dediquei exclusivamente ao luto, a estudar processos assim, então você me adiantou aí um bom tempo. Obrigado por isso. Muito bom, com referências, olhar para tudo isso, assim, muito legal. Parabéns mesmo pela fala. E eu fico bastante, assim, acho que a gente precisa discutir isso, né? Como nós vamos proceder nesses casos. Sim, sim. Qual é a missão do projeto, né? Porque acho que ficou até essa polaridade, né? Uma sessão, 4 sessões, mais sessões. E eu acho que não é bem uma polaridade no sentido de um ou outro, é que depende do serviço que o projeto vai prestar. Verdade, verdade, não é mesmo. Né? Então, por exemplo, eu comecei a fazer aquele curso que colocaram no grupo e sobre primeiros socorros psicológicos, e é legal que ele fala, primeiros socorros psicológicos é uma coisa, psicoterapia é outra coisa, aconselhamento é outra coisa, e essas coisas se relacionam, elas se ajudam, mas elas são coisas diferentes, né? Então, eu até gostaria de me retratar, se em algum momento eu advoguei muito fortemente em relação a uma sessão, mas estou muito focado no que, para mim, é a missão do projeto inicialmente, né? Não estou dizendo que precisa permanecer assim, mas que inicialmente precisaríamos um apoio, né? E o apoio, a melhor ferramenta para o apoio, penso eu, é a do primeiro socorros psicológicos, porque de maneira empática e compassiva você recebe a pessoa, né, dá os primeiros direcionamentos para ela, estabiliza ela para que ela tenha a competência para buscar a ajuda. Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é isso que foi falado hoje, a importância de ajudar uma pessoa a lidar com o luto, e como o Bruno complementou, né, não é algo para fazer em menos de 4 sessões. Então, assim, fica a minha pergunta para o projeto, assim, o que nós vamos fazer com isso? Porque existirão situações que demandarão psicoterapia. Com certeza. É parte do projeto assumir essa demanda ou ligar essa pessoa a um psicoterapeuta? Eu acho que essa... Então, na verdade, a gente está penando até para escrever o projeto que a gente está fazendo na plataforma Brasil, né? Porque a gente não sabe. Primeiro, a gente não sabe a demanda que virá. Se virar, né? A mídia confunde tanto a gente que a gente começa a duvidar de tudo, né? Assim, a gente não sabe em que pé que a gente está mesmo, qual é a realidade que vai ser aqui. Eu acredito que virão casos, sim, também. E o que a gente disse é que quando a gente perceber que os casos são mais graves, a gente pode estender para 4 sessões, mas até enquanto a gente precisa escrever isso até para o comitê de ética, enquanto projeto, a gente tem que garantir para a pessoa que se ela precisar, nós vamos oferecer esse suporte. Então, isso eu entendo, né? Não sei se o David de repente pode me ajudar, a gente está inclusive escrevendo isso lá, mas eu entendo que se a gente perceber que a pessoa precisa de terapia, nós que vamos ter que fazer, né? A gente nem pode encaminhar, né? Porque então, eu queria perguntar para a Nione, até, desculpa te interromper, Ju. Perdão, pode falar, perdão. Não, é que eu achei só importante colocar isso, né? A missão do projeto, né? Realmente, a gente precisa tentar fazer em uma sessão, mas eu acho que justamente os casos de luto, a gente vai ter que repensar muito tudo isso. Acho que a gente vai ter que ficar muito sensível, gente, a cada caso, e discutir. Né? É uma população específica, né? Eu acho que pode ramificar uma parte do projeto, assim como vem se ramificando as sessões do projeto, para cuidar especificamente dessa situação, né? Um tanto insegura, porque eu sinto que a gente fica sempre se adiantando ao que virá e não sabemos se vem. Por outro lado, tanto que, vocês lembram que a gente ia deixar essa palestra só para o final, mas a gente fez questão de trazer agora pela Fabi, eu acho que foi importantíssimo, meu Deus, eu imagino que para a Fabi deve ter sido lindo ouvir tudo isso, assim, importantíssimo, dar mais segurança, né? Agora, bom dia, gente. Vai ter que ficar sensível. Deixa eu só me posicionar em relação
a essa questão que está surgindo. Primeiro, eu quero agradecer a Nione e também a quem compartilhou, né, a Zilá, a Fabi, porque realmente eu fiquei emocionado durante toda a capacitação, eu continuo emocionado. Eu acredito que nesse projeto nós teremos que fazer escolhas difíceis. Teremos que abrir mão de algumas intervenções e realmente, quando a gente iniciou o projeto, né, Ju, a ideia era fazer primeiros cuidados mesmo. Só que a gente começou a ver, né, que é muito mais amplo que isso. A gente começou a entrar em contato com a literatura, com as questões éticas. Então, a ideia inicial era realmente assim, se a pessoa precisasse, encaminhá-las. Percebendo que um primeiro acolhimento não seria suficiente, seria encaminhar. Mas aí está surgindo a questão que talvez não seja viável encaminhar, que a gente vai ter que dar conta, e a gente vai ter que talvez repensar quem serão esses profissionais que estarão dispostos também a continuar por mais tempo com essas pessoas, né? Porque talvez essas pessoas que iniciaram nesse projeto, o objetivo era ficar por um tempo limitado, né? Então, será que essas pessoas vão poder continuar por um tempo maior? Quem é que vai assumir? Tudo isso a gente precisa pensar. E com muito cuidado, mas também rápido. Eu acho que isso que está angustiando todo mundo, porque a gente precisa ser muito rápido. Sim. Deixa eu só perguntar agora, até justificar, desculpa, tá, Josi, a interrupção, mas a ideia na hora de te interromper foi entender com a Nione se o que ela falou hoje, Nione, você entende por psicoterapia mesmo, uma coisa, um acompanhamento que de fato tivesse mais tempo. Difere daquele atendimento que nós falamos em outro momento. Eu queria ver contigo isso, o que você pensa. Exatamente, Caio. A primeira parte toda do meu trabalho foi mostrar como que se desenvolve um processo terapêutico no luto, ok? Perfeito, e só mais tarde que eu mostrei que o que está acontecendo com a morte, né, com o luto em relação ao Covid. E eu entendo, e acho que eu falei isso para a Josinha numa das primeiras conversas que nós tivemos, eu entendo claramente que no trabalho com o luto, não é possível a gente ter algo estanque. Faz uma sessão ou 2 sessões e encerra ali. Por si só, né, é uma clientela diferente daquela que vai para a terapia, né? Ela está numa dor intensa, num sofrimento que não é assim, não surgiu não é que foi acontecendo, não, surgiu diante da situação que nós estamos vivendo hoje, né? Ela não tem nada disso, não é uma separação por um divórcio, não é nada, é um luto diante de uma doença imprevisível, incontrolável até então. Então, eu entendo, e acho que eu já tinha dito isso, que nós não poderíamos trabalhar o luto pelo Covid com uma sessão. Por quê? Porque numa sessão apenas, a gente vai ouvir essa pessoa, vai acolher essa pessoa, vai falar alguma coisa para dar suporte, só que é preciso dar continuidade, gente. É preciso que ela se mantenha, pelo menos, não sei quanto tempo seria ali, mas que ela se mantenha com os encontros semanais, no suporte terapêutico, para ela lidar com a dor dela, para lidar com o que está acontecendo. Nione. E eu não vejo que isso vai acontecer com poucas pessoas. Só um pouquinho, assim, lá, deixa eu só encerrar. O que eu vejo é que a gente, quando a Josinha me disse, Nione, a sua fala seria lá no final, e de repente a gente está trazendo para agora. Eu não fiquei surpresa de estar trazendo para agora, eu só fiquei assustada porque eu não tinha nada preparado. Mas, assim, por que eu não fiquei surpresa? Porque, gente, esta é a realidade. Nós não temos outra. Essa é a realidade. Daqui a pouco, sem a quarentena, sem o isolamento social, nós vamos começar a ter mortes. Né? Eu já soube essa semana que tem enfermeiras do HU que já estão com Covid. Já estão. Né? Já foram contaminadas no trabalho. E até na maternidade tem. Não é nem lá na linha de frente. Então, eu fico pensando, é possível, diante disso,
Tem a questão ética, eu considero muito importante essa questão ética. Nós não podemos deixar de dar suporte a alguém em sofrimento, em dor, não é nem nós podemos, nós não aceitamos deixar de dar. Tem as questões limitadas que estão no projeto, né, e eu entendo isso, o projeto precisa também se limitar a algumas questões para poder, para que ele possa existir. E o Caio falou bem, tem os propósitos do projeto, tem a missão dentro desse projeto, e aí fica o nosso papel. E esse nosso papel é que eu pergunto, é possível a gente trabalhar terapeuticamente no luto com 3, 4 sessões? Não é possível. Não é possível. Deixa eu falar uma Existe coisa. a possibilidade de pessoas assumirem isso? Existe possibilidade de alguns terapeutas dizer, bom, alguns terapeutas podem dizer, não, eu posso, eu dou continuidade. E aí, de quanto tempo seria esse trabalho? 6 meses? E aí, encerrando 6 meses, a pessoa, ela iria procurar outro processo terapêutico? Não sei, eu acho que são questões que começaram a ser levantadas agora, e que eu, nos meus pensamentos, eu tinha ideia que isso iria acontecer. Porque eu trabalho com luto, é um processo, ele não para em 3, 4 sessões. Bom, eu queria falar, Nione, e para o Caio. Primeiro, Caio, eu acho muito bom, assim, quando você corta que a gente está falando e solicita, assim, uma objetividade maior. Eu acho que a gente precisa disso realmente para conseguir fazer um projeto, né? Então, eu acho isso muito importante. Quer dizer, como que vai ser daqui para frente? Então, a minha sugestão é que a gente pudesse iniciar com essa sessão que vocês tinham colocado inicialmente para atender as pessoas. Se a gente avaliar que o caso é um caso que está realmente exigindo morte, porque vamos pensar que nem todos os casos vão ser tão difíceis, se o caso está caminhando para isso, para uma perda realmente, eu acho que a gente poderia fazer um trabalho com... Eu estou sugerindo 3 sessões, porque antes de eu entrar no grupo, eu tinha delineado 3 encontros para algumas pessoas que estão na área médica e que não estão podendo pagar a terapia, 3 encontros mais baseado na ACT, sabe? Tipo assim, o primeiro de ouvir, validar o que ela está sentindo, uma segunda sessão de aceitação, exercício de aceitação, e uma terceira sessão para trabalhar ações valorizadas. Tal. Eu tinha pensado nisso. E caso de terapia, eu imagino que teria que ser realmente encaminhado. Eu acho que a gente teria que ver convênio com as universidades, as clínicas psicológicas. Eu sei que Curitiba está vendo a possibilidade dos alunos do 4º e 5º anos atenderem com supervisão. Né? A gente poderia ter essas 2 opções, talvez, iniciais, uma de uma sessão, aí do outra, no máximo 3 ou 4, como vocês acharem, e acho que a partir daí a gente teria que encaminhar, porque, dependendo da situação, nós não vamos dar conta de atender. Uma coisa que eu estou vendo nos meus atendimentos individuais da clínica é que o assunto Covid vírus tem mudado um pouco o foco. A pessoa não está pensando só na perda do ente querido. Muitas pessoas estão com problemas reais, assim, de pagar conta, de sustentar a família, com muito medo de ter que tirar os filhos da escola, com muito medo, realmente, de outras perdas, que são importantes também para a vida dela. Não é? Eu atendi uma pessoa que teve que fechar todos os negócios, tinha uma rede de negócios, de lojas, e está tendo que fechar tudo. Então, ela não sabe, ela está muito desesperada, que ela não sabe como que ela vai ter estrutura emocional para realmente cuidar da família, e ninguém da família dela ainda teve. Então, eu acho que nós vamos trabalhar também com vários tipos de perdas. Eu não sei se isso já está previsto no projeto ou não, ou se esse tipo de situação a gente vai ter que encaminhar para um outro atendimento, porque, com certeza, nós não vamos trabalhar só com morte. Eu acho que nós vamos trabalhar com outras perdas importantes também. Sim. Eu acho que a Zilá foi bem objetiva, Caio, e eu acho que o que a Zilá colocou tem todo o fundamento, poderia se pensar nisso em termos do projeto mesmo, de como elaborar isso no projeto, para que possa ter já um olhar para isso.
Eu super concordo com a linha de raciocínio da Zilá. Eu vejo dessa forma. Eu acho que é válida, e aí um dos nossos problemas, né, que a gente está tendo, inclusive com os alunos que estão na UEL, é que, assim, os próprios clientes deles, que já estavam no processo terapêutico no ano passado, tiveram que parar porque os Aham. estagiários não estão podendo atender. E eu acho Uhum. que a gente, assim, é uma proposta que eu faço, vou tentar entrar em contato com algumas pessoas, de fazer um comunicado para o nosso conselho, ver como que eles podem viabilizar isso, porque se a gente não sabe quanto tempo uma população muito grande Boa ideia. do nosso Brasil utiliza os serviços de escolas, né, e serviços de escola do município, enfim, eu acho que isso em toda a região, e os estagiários, eles podem acolher esse grupo de pessoas, né, com supervisão. Então, talvez seria realmente uma Boa saída. ideia. E aí, pedir um posicionamento do conselho, qual é uma justificativa mais viável, né? Como que a gente pode fazer, já que os alunos estarão em supervisão? Eu acho que esse seria um caminho, né? De que eles poderiam acolher essas pessoas que precisariam de uma psicoterapia. Não sei, você sabe qual é a instituição, Zé lá, que está tentando normalizar para os alunos? Olha, quem me procurou foi a Ana Paola de Curitiba. Eu não sei se é o Positivo ou a PUC. Ah, vou tentar me Mas eu informar. posso falar com a Ana Paola, Lupe, a filha da Por Edna, que favor. foi nossa sócia até. Seria Eu, ótimo. eu Porque posso perguntar para ela estava fazendo um pedido para os supervisores se manifestarem no Facebook e se concordavam com isso e se aí esses alunos poderiam dar suporte para quem fosse encaminhado para terapia. Inclusive, a gente tem, né, alunos aqui no projeto que gostariam, mas aí estão impossibilitados, e eu acho que é um caminho tentar ver, né, sim, diante das Ótima condições. ideia de falar com o CRP, né? Nossa, excelente a ideia. gente, vocês me perdoem, eu preciso sair, que as coisas aqui em casa já estão agitando por causa do almoço. Mas, ó, essa linha, acho que a gente precisa discutir mesmo, né? A gente precisa definir algumas coisas. E obrigada por tudo, viu? Obrigada, Nione. Você, como sempre, arrasa. Deixa eu sair. Bom, continuem aí. Obrigada, muito obrigada. Gente, eu super concordo, eu acho que seria o ponto de partida, o David fazer essa consulta, né? E talvez, uma coisa que eu estou pensando, que talvez fosse importante, dentro da equipe, dentro do projeto, ter um grupo que comece a ver isso, comece a trabalhar nisso, né? Especificamente em relação a isso. E aí poderia, então, nesse grupo, começar a pensar qual seria, inicialmente, o propósito desse grupo, né? Tendo em vista, especificamente, a questão de atendimentos para os enlutados da Covid. Perfeito. Ok? Assim, até gostaria de falar para a Nione e para a Zilá, sinto muito, se pareceu de fato um corte, assim, a ideia é transformar justamente nisso que vocês duas acabaram de direcionar, né, intangibilizar o que o grupo pode fazer a partir dessa fala. Então, Nione, por favor, se pareceu que cortei, ou mesmo a Zilá, de forma alguma, tá, de coração. Não, A sua contribuição é ótima, Caio. também acho. Que bom, Também fico acho. feliz, fico É feliz. bom te ouvir, vocês ajudam a esclarecer também, né? David, eu me coloco à disposição, se for pensar numa equipe para esse trabalho, ou uma comissão para esse trabalho, eu me coloco à disposição, tá? Em estar Obrigado, participando. Nione. Tá Obrigado. bom? E vale lembrar também, gente, vale lembrar também que dentro dessa preocupação toda de formar um núcleo de apoio, vamos chamar assim, direcionado ao luto ou em condições de morte, nem sempre todos que passam por isso conseguem aderir, né, ao processo, né? Então a gente pode também formular toda uma estratégia de atendimento e se preocupar muito e ser afoito até em proporcionar um atendimento, mas também existe o outro lado que talvez não possa não aderir, então, assim, vale ser pensado, claro, né, como todas essas estratégias,
E também pensar que o outro pode não aceitar, que a gente não vai ter 200 mil casos de luto para atender, não é nessa linha, né? Não acontece dessa forma. Então, oferece o suporte, né? Então a gente está chamando aqui de suporte psicológico primeiro atendimento, e aí depois podemos chamar de um apoio psicológico dentro disso. Sim. E que esse apoio a pessoa pode não querer, né? Pode não dar conta, pode... E aí é uma escolha do paciente também, livre, para seguir o caminho dele, né? Então, assim, precisamos... Eu daria a sugestão de pensar esses dois lados, né? O lado que a gente precisa preparar a condição para que esse trabalho aconteça, mas também o lado de que esse trabalho pode não acontecer, não porque não preparamos a condição, mas porque o outro lado não conseguiu participar por NX, né, razões. Sim. Gente, será que nós encerramos? Eu acho que nós Eu encerramos. vou ter que parar, porque eu vou atender daqui a pouquinho. Tem. Então tá, gente, foi ótimo, viu, Nione? Obrigada. Obrigada pela participação de todo mundo me ajuda muito sempre. Excelente tarde, pessoal. Bom final de semana na sequência. Um abraço. Obrigada por tudo, obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho. Muito Parabéns, obrigada. Obrigado, Nione. Nós Obrigada todos a você, agradecemos. Nione, que você foi ótima. Um beijo. Obrigada. Tchau, beijo. Obrigado. Tchau, obrigada.